Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira pílula de conhecimento do clube. Eu estou muito feliz que você esteja aqui, que você tenha aceitado esse convite, que você tenha entrado para essa jornada, para fazer parte dessa comunidade, desse clube. E eu tenho certeza que a gente vai poder se conhecer muito, vai poder crescer muito juntas. E hoje na nossa pílula de conhecimento a gente vai falar sobre qual máscara você usa para ser aceita. Eu sei que às vezes o termo máscara é um termo muito pesado. Quando eu vou conversar com as pessoas, elas ficam assustadas, tipo, não, acho que eu não uso nenhuma máscara, eu sou sincera. E não é de uma máscara de falsidade que eu tô falando. Fique tranquila. Eu não tô aqui falando que você é falsa ou que você não é verdadeira nas suas relações, dentro do que você considera como consciente do que a sociedade fala que é ser falsa. A máscara que eu vim falar aqui é uma máscara que a gente usa há tanto tempo, ou máscaras que a gente teve que usar como estratégia de sobrevivência, que a gente usa de forma inconsciente. São máscaras que a gente troca às vezes durante o dia, várias vezes, sem perceber, né? Às vezes você tá usando uma máscara da boazinha ou daquela que cuida de tudo dentro da família, e aí você vai pro trabalho, mas lá você precisa usar a máscara daquela pessoa que é forte, daquela pessoa que vai pra cima. Então é dessas máscaras que a gente vai falar a partir de agora. Então, o que eu queria que vocês entendessem um pouco é que essas máscaras, elas surgiram lá na nossa infância, quando a gente era criança, e a gente não sabia o que falar, o que sentir, o que pensar. A gente só chorava e queria comer e dormir, né? A gente não tinha como nomear os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente não tinha como falar para nossa mãe o que a gente queria. Então a gente se comportava de uma forma infantil, né? Que é chorando, chamando a atenção para que as nossas necessidades fossem satisfeitas. E aí depende muito do seu núcleo familiar, da forma como você foi criado, aonde você foi criado, para que essa submissão infantil e esse discurso materno seja introjetado dentro de você. Então eu vou te dar um exemplo. Se você nasceu numa família onde a sua mãe tinha dificuldades financeiras, já tinha outros filhos, muito provavelmente ela foi nomeando os seus sentimentos, as suas emoções, as suas necessidades de acordo com aquilo que ela estava vivendo. Então ela foi projetando em você. Eu vou dar um exemplo para mim. Eu nasci numa família onde a minha mãe, assim que eu nasci, ela tinha acabado de adotar uma criança. E a minha irmã tem uma diferença de 1 ano, 1 mês e 2 dias de mim. E a minha irmã, enfim, teve uma gestação super difícil, né? Vinha de uma negação, de uma rejeição da mãe de sangue. E a minha irmã era uma criança chorona, a minha irmã era uma criança que dava um pouco mais de trabalho, digamos. Então o discurso para minha mãe com relação à minha irmã é: essa daqui dá trabalho. E com relação a mim, essa não dá trabalho, essa é boazinha, essa não chora, essa é quietinha, essa não reclama. E isso, ela foi dizendo isso pra gente, né? Então, várias vezes que eu queria alguma coisa, que eu queria manifestar alguma necessidade minha, a minha mãe sempre dizia: não, porque eu já tenho problema demais, de você eu não aceito isso. E aí eu fui guardando as minhas necessidades, porque eu não encontrava espaço para manifestá-la e nem encontrava nome para dar as minhas necessidades, né? Porque se eu disse para vocês que quem dá nome para as nossas necessidades, quando a gente não tem um vocabulário emocional e até mesmo um vocabulário mesmo de palavras para nomear o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, é a nossa mãe. Ela vai fazer isso a partir do local social que ela tá vivendo, a partir da história emocional que ela tem, e ela vai projetar isso em você. E aí, quando a gente chama de submissão infantil, e eu uso esse GIF que acaba sendo um pouco pesado, né, se você for pensar, mas por quê? Porque, na verdade, muitas vezes, aquilo que a nossa mãe acha que é certo, acaba... Gente, e só um segundo, quando eu falo mãe, eu vou usar o termo mãe, mas usem como figura de autoridade, tá? Quem foi aquela figura de autoridade que te criou? Então, se foi seu pai, se foi sua avó, se foi sua tia, vou tentar usar a figura de autoridade, mas eu vou usar mãe nesse sentido, porque a gente fala de maternidade quando a gente tá falando dessa questão do discurso. E aí, assim, não é pra demonizar a nossa mãe, é só pra você entender que existe um ser humano
que deu nome aos sentimentos que você estava sentindo, que projetou em você aquilo que ela achava que era certo para a sua criação, para o seu desenvolvimento, e de uma forma ou de outra, você cresceu sem questionar esse discurso. Você cresceu, inclusive, fortalecendo esse papel que você usa, esse personagem que foi designado pra você. Por exemplo, eu, como era boazinha, lembra? Aquela que não chorava, aquela que não reclamava. Eu cresci querendo desempenhar de uma forma perfeita esse papel. Porque lá na infância eu aprendi que sendo a boazinha eu recebia mais amor. E aí, muito provavelmente, tem outros papéis na família, né? Tem o papel da boazinha, tem o papel da durona, tem o papel daquela que tá sempre dando trabalho, né, como diz os nossos pais. E de uma forma ou de outra, a gente cresce escutando que a gente é aquilo, a gente não questiona porque a gente não tem vocabulário emocional e aí a gente vive aquilo. Chega uma hora em que a gente se confunde com aquele personagem. Então, o que eu tô trazendo para vocês com relação a esse poder do discurso materno é um convite para vocês questionarem tudo o que foi falado a seu respeito. Será que é isso mesmo? Será que você é essa pessoa mesmo? Ou naquele momento, de acordo com a trama familiar, né, de acordo com a peça teatral da sua família, você assumiu aquele personagem e nunca mais saiu dele? E aí, aqui eu trago essa questão da falta do vocabulário da criança para nomear o que aconteceu. Por que que eu trago isso? Porque assim, pra mim, recentemente, há uns 5 anos, eu recuperei informações internas a respeito de um abuso que eu sofri na infância. E assim, não é que eu lembrei agora. Por muito tempo na minha vida, eu tinha a sensação de que tinha acontecido algo de estranho. Eu lembrava da cena, mas eu não sabia nomear aquilo. Então, na nossa mente, se você não dá nome para uma coisa que aconteceu, em tese, aquilo não é arquivado e catalogado internamente. Lá na infância, ninguém virou pra mim e me explicou o que era um abuso. Ninguém falou pra mim que se um homem tocasse no meu corpo, isso era uma coisa ruim. Ninguém falou pra mim que ele não podia tocar. E ninguém falou pra mim que se ele fosse da minha família, também era ruim. Então o que aconteceu? Eu sofri esse abuso e eu não tive como nomear na época, eu não tinha palavras, eu não tinha lugares internos pra catalogar aquilo, e aquilo caiu num buraco. Então eu não me recordava daquilo de uma forma estruturada, porque eu não tinha base consciente para olhar para aquilo. Já adulta, estudando sobre abuso, entendendo o que é, organizando e trazendo conhecimentos para minha mente consciente, aos poucos o meu ego foi olhando para os conteúdos internos e falando, peraí, isso que aconteceu com você foi um abuso. E aí eu fui organizando essas informações internamente, criando um novo vocabulário emocional para catalogar aquele acontecimento do passado. Por isso é muito importante que você expanda o seu vocabulário emocional, para que você possa você mesmo organizar a sua história emocional nos lugares certos. E entender muitas vezes o porquê que um trauma, ou porquê que hoje você sofre com uma coisa que parece ser pequena, mas na verdade pode trazer uma carga emocional muito grande que você não está percebendo, porque ela não está mapeada e organizada. E aí o que acontece? A gente acaba trazendo no nosso corpo a história, a projeção da história emocional das nossas figuras de autoridade, né? Pai, mãe, as pessoas que nos criaram. Eu lembro muito bem que assim, a minha mãe sofreu abuso, minha mãe nasceu de um estupro, minha mãe foi estuprada e ela sempre teve muita dificuldade em relacionamentos. E eu cresci odiando o homem, não, porque o homem não presta, porque o homem não sei o quê. Quando, na verdade, eu não tinha passado por um processo de rejeição direta de um homem ou de de um problema, digamos, né? Mas eu crescia e eu repetia aquilo o tempo todo. Quando eu olhei e consegui organizar o meu passado, perceber que já tinha um abuso ali e perceber que eu me sentia muito culpada. Porque pensa, aconteceu algo, eu não contei pra ninguém porque eu não tinha nome, mas algo em mim, lá dentro no fundo, falava, tem algo de estranho e você não pode falar sobre isso com ninguém. Então eu senti uma culpa.
eu senti uma culpa muito grande de não ter falado, de ter permitido, de não ter feito nada pra me defender. Mas eu era uma criança. Então o que acontece? Por sentir essa culpa, eu vim pra vida adulta me punindo. Então quando menos eu percebi, eu tava entrando em relacionamentos de novo que me punissem, porque eu não era merecedora. Então descobrir isso, catalogar isso, organizar isso internamente, me deu uma liberdade muito grande. Porque eu parei de querer me punir entrando em relações que só me machucavam, porque eu não me achava merecedora. E aí, assim, gente, é muito importante a questão da organização das emoções. Por quê? Porque é isso que eu tô falando pra vocês. Muitas vezes, as nossas figuras de autoridade não tinham, e assim, gente, a grande maioria dos nossos pais, mães e pessoas que nos criaram, naquela época não tinham conhecimento, educação emocional e social pra nos dizer, calma, isso que você está sentindo é medo por conta disso. Isso que você está sentindo é normal, é egoísmo, o ser humano sente isso. Não, na verdade, quando a gente não queria dar a boneca ou o carrinho ou qualquer brinquedo que a gente tava pro coleguinha ou pra irmã, chamavam a gente, isso é feio, que menina feia, egoísta. E aí você falava, não posso ser isso, né? E aí várias vezes, quando essas figuras iam reprimindo essas nossas emoções, ou porque era feio, ou porque não era legal, ou tudo isso ia acontecendo, a gente ia registrando essas memórias. E ia, de uma forma ou de outra, criando microtraumas. Né? Então, você foi lá dançar na escolinha, aquele menininho que você gostava e queria chamar a atenção te desprezou, isso fica num registro de memória e gera um pequeno trauma, digamos, ali no campo do relacionamento. E aí, o que acontece? Isso vai se somando. E aí, à medida em que você se torna adulta, você não tem consciência dessas memórias que estão registradas e nem desses traumas que foram formados. Não precisa ser trauma grande, microtraumas, como eu tô falando pra você. Vem um gatilho, vem alguém na sua vida hoje que faz alguma coisa e desproporcionalmente você reage de uma forma muito dolorosa. Porque aquele gatilho, ele pegou ali naquela dor que tá com aquele monte de memória traumática e acionou aquela dor. Então, assim, e aí vai virando um círculo vicioso, porque você não sabe onde estão essas memórias, você nem sabe quais são esses gatilhos, e aquilo vai acionando, se alimentando. Por isso é muito importante que hoje, mulher adulta, você olhe para as suas emoções, você olhe para a sua história emocional e busque catalogar, organizar e reconhecer quais são as suas emoções. E aí, assim, é muito importante também que você perceba qual é a personagem que eu estou usando ou que eu usei em cada área da minha vida. Será que é a boazinha? Será que é a durona? Será que é a intelectual? Será que é aquela good vibes? Não, eu não ligo pra nada. Será que é a salvadora do mundo? Será que é aquela revoltada? Eu não sei. Eu sei que eu usei por diversas vezes e uso, tá, gente? Não estou falando aqui que a gente vai ter que deixar, vai pro mundo e vai falar sem filtro aquilo que pensa. Não, não é assim. Nós vivemos uma sociedade. Agora, você pode escolher qual você vai usar no momento adequado. Não o personagem te escolher. Não a máscara te escolher. É você quem escolhe. Não, agora eu preciso ativar a minha máscara da durona, porque nessa situação aqui, eu preciso me posicionar. Então, o que eu tô te convidando é você passar a ter o controle, a autonomia, o poder sobre os personagens que atuam dentro de você. E não esses personagens ter o poder sobre você. E aí, é muito importante para que você abandone máscaras que estão te fazendo mal, que você pense: eu estou disposta a abandonar os benefícios que essa personagem me trouxe até hoje? Porque, gente, por exemplo, quando eu tive que sair da máscara de boazinha, num sentido de que ela estava me dominando e que eu não estava conseguindo me colocar na vida, que eu não estava conseguindo me expressar, me relacionar de uma forma genuína, foi muito difícil. Por quê? Porque ser boazinha me trouxe muitos benefícios e ainda me trazia. Ser boazinha era aquela pessoa que todo mundo gostava. Ser boazinha é aquela pessoa que todo mundo fala: poxa, não, a Aline, ela sempre entende tudo.
Agora, quando a Aline tira a máscara da boazinha e começa a colocar a opinião dela, tem algumas pessoas que não gostam. Então, eu corria o risco de perder algumas pessoas na minha vida. Então, foi por esse motivo que eu tive que olhar para essa máscara e falar, tá bom, você tá disposta, Aline, a abrir mão? Talvez de pessoas que não façam mais sentido na sua vida. Porque se ela só tá do seu lado porque você é a boazinha, e quando você manifesta os seus desejos, as suas necessidades, ela não concorda, eu acho que é o momento de você abrir mão dessa pessoa também. Mas eu sei, gente, não é fácil. Não é fácil, não foi fácil, mas é necessário e libertador. Então o convite é para que você olhe para isso também. E aí, assim, gente, a gente já tá chegando no final, né, da nossa pílula de conhecimento. A ideia é que eu vou deixar um exercício aqui embaixo, que você baixe esse PDF, faça o exercício, para você já ir mapeando, identificando o que tá acontecendo internamente dentro de você, qual é esse personagem. Que você deixe um comentário sobre o que você achou dessa pílula de conhecimento, como foi olhar para isso, como foi fazer esse exercício. É muito importante, gente, que vocês deixem um comentário abaixo dessa pílula para a gente ir criando essa comunidade e ir trocando conhecimento. Eu vou responder todos os comentários, tá? A gente vai trocar, a gente vai se ajudar e eu tenho certeza que a gente vai se fortalecer muito. E assim, o mais importante é que você convide pelo menos uma mulher para vir saber desse conteúdo, para vir ter acesso a isso, para vir fazer parte do nosso clube, porque a ideia é que a gente possa crescer juntas. E quanto mais mulheres estiverem aqui tomando consciência de todo esse processo, mais a gente vai ter força para lutar por igualdade, para lutar pelos nossos direitos, para lutar pela nossa liberdade. Então, corre agora, manda o link do clube, convida uma mulher, convida 10, convida 1000. Quanto mais mulheres estiverem aqui, mais transformação a gente vai fazer na sociedade. E aí, por quê? Porque eu acredito realmente que juntas a gente é mais forte. E é por isso que eu tô aqui, e é por isso que eu estou produzindo esse conteúdo pra você, pra nós, pra que a gente possa evoluir. Muito obrigada por ter ficado aqui, muito obrigada por fazer parte do clube e seguir